Olá, produtor rural, seja bem-vindo ao nosso bate-papo da safra, uma série de lives que estamos fazendo pensando em cada cultura, em cada safra. E além disso, nós estamos fazendo também algumas aulas daqueles conteúdos que são mais transversais, que se aplicam a todas as safras, para deixar você bem informado de como você pode e deve se portar na safra para evitar problemas com a fiscalização. Então hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre formas de contratação de trabalhadores rurais, pensando de forma geral, algo que você pode aplicar na safra e também fora dela. Iniciando, eu gosto sempre de trazer aqui uma questão conceitual para entender melhor o que é o empregado e o que é o empregador. O empregador está conceituado lá na CLT, é a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica e admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Já o empregado, ele é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a um empregador sob a dependência deste mediante um salário. Então, quando a gente está falando de relação de emprego, a gente tem sempre que observar esses 4 requisitos: pessoalidade, toda pessoa física; habitualidade, serviço de natureza não eventual; a dependência do empregador, né, subordinação; e a onerosidade. Quando não tem um desses requisitos, a gente costuma falar que é uma relação de trabalho. Então, geralmente, trabalho é gênero, emprego é espécie. E a gente tem outros tipos de trabalho. Por exemplo, o autônomo. O autônomo, ele é um trabalhador, mas não é um empregado. Por quê? O autônomo muitas vezes não vai ter uma habitualidade, ele não vai ter uma subordinação, dado aquele alto nível de especificidade da atividade que ele exerce. Então, a gente teria aí, faltando um desses 4 requisitos, a gente não teria muito claro uma relação de emprego e sim uma relação de trabalho. E por que eu gosto de trazer esse conceito? Para a gente poder entender um pouco mais como dá essa relação empregado e empregador, que não tem diferenciação entre o campo e o meio urbano. Na verdade, no campo a gente tem um conceito um pouquinho mais amplo, que quando a gente pega lá a Lei 5889, que estatui as normas reguladoras do trabalho rural, ela prevê que o empregador também pode ser pessoa física. Como vocês viram anteriormente, na CLT fala que o empregador é uma pessoa jurídica, né, uma empresa. Quando a gente vai para o meio rural, a gente tem também essa figura da pessoa física. E aí, a 5889 traz uma série de contratos, né? Traz o nosso contrato mais importante, até pensando no título da nossa série de lives, Bate-Papo da Safra, que é o contrato do safrista. Esse contrato do safrista é o que a gente mais vê, né, no dia a dia do campo. E ele está lá conceituado na 5889, falando que é o contrato que depende das variações estacionárias, compreendendo do preparo do solo até a colheita, e ele pode abranger qualquer uma das etapas da safra, tendo um tempo de vigência estimado. Quando a gente para pensar na safra, a gente tem lá do preparo do solo à colheita. Você tem necessariamente que fazer um contrato do preparo do solo à colheita? Então o safrista só vai ser seu contratado para ir lá preparar o solo e cumprir com tudo até a colheita? Não. Você pode contratar ele somente para o preparo do solo, depois você pode contratar ele para fazer um roço, depois você pode contratar ele para vir só fazer a colheita, né, desde que isso esteja muito claro, especificado naquele contrato de safrista dele. Então, qual que é a diferença de um contrato de safra para um contrato por prazo determinado? De novo, o contrato por prazo determinado é um gênero e o contrato de safra vai ser uma espécie do prazo determinado. E qual que é a grande diferença? Quando a gente fala do contrato por prazo determinado, ele vai ter lá uma previsão, ele vai ter uma data certa para terminar. Então, o contrato por prazo determinado vai acabar dia 20 de agosto de 2025. Então, deu 20 de agosto, esse contrato tem que acabar. Se esse contrato acabar no dia 21, ele passa a ser considerado um contrato por prazo indeterminado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Então, quando a gente fala do contrato safra, a gente não consegue precisar bem quando é que vai acabar a atividade, até pela própria dinâmica da atividade rural. Então, a gente tem uma atividade que você não sabe, olha, a safra pode acabar, né, a colheita pode acabar no dia 15 de agosto, pode acabar no dia 25 de agosto, pegando o exemplo que eu dei, né? Então, esse tempo ele é estimado. Então, a gente geralmente fala, quando você for colocar no seu contrato de safra, vai colocar, olha, estou contratando esse trabalhador para a colheita da safra da cultura, né? Pode ser da cultura do cacau, até a foto que está aí no nosso slide, ou para a colheita do café. Então, você vai colocar para a colheita do café do ano de 2025, com um término estimado em agosto, né, ou julho, a depender da região que você está aí no país, ou a depender da cultura. Então, você tem um tempo de vigência estimado, ele não é muito preciso, ainda que o contrato de safra seja um contrato de trabalho por tempo determinado. Então, eu gosto muito de bater na tecla, vou falar mais uma vez mais da frente, que a gente tem que trazer tudo escrito no contrato, né? A gente tem que deixar tudo muito claro quais são as regras, vocês vão ver aqui conforme for andando na apresentação a importância disso. Então, tudo que tiver no contrato vai ser
ser o que vai estar valendo. E é importante também que esse contrato seja sempre guardado pelo produtor, porque é o meio de defesa dele depois se tiver algum problema quando tiver uma fiscalização ou uma questão judicial. Então, todas essas regras vão estar estipuladas dentro do contrato, em qualquer contrato que você tenha, não só no contrato de safra. E aí eu vou passar, para os outros tipos de contrato. Como eu falei, o contrato de safra é um contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado ele é um contrato de, como eu falei, é o gênero, e tem outras espécies dentro, como, por exemplo, contrato de experiência. Qual que é a essência do contrato por prazo determinado? Ele é um serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. É uma atividade de caráter transitório, pode ter um prazo máximo de 2 anos e podendo ser recontratado em até 6 meses. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro, uma atividade cuja natureza justifica a predeterminação do prazo. Por exemplo, fim de ano. É muito comum no comércio ter aquele aumento do fluxo de pessoas comprando presente de Natal e etc. Então, é um serviço cuja natureza justifique a transitoriedade dessa atividade, justifica a predeterminação do prazo. Então, é uma atividade de caráter transitório dado o aumento de volume de vendas. Um prazo máximo de 2 anos, aí, enfim, vai variar de acordo, às vezes, por exemplo, você precisa de cobrir uma grávida, enfim, que saiu para ter bebê, e aí você precisa ali de um prazo maior, enfim, tudo vai depender de cada caso. E um prazo de recontratação de até 6 meses. O que isso quer dizer? Se você contratou alguém por prazo determinado e ele saiu da sua empresa, você tem que esperar pelo menos 6 meses para recontratar ele, mesmo que tenha todos esses outros requisitos previstos. Por quê? Se você não observar esses 6 meses, você vai ter o que a gente chama de unidade contratual e vai ser considerado um contrato só por prazo indeterminado, e aí pode trazer um custo maior, um prejuízo ao empregador. E aí, como eu falei, a gente tem também o contrato de experiência, que é dentro daquele, lembra que eu falei, gênero espécie. O contrato de safra é uma espécie de contrato por prazo determinado, o contrato de experiência é uma outra espécie. O contrato de experiência, ele é muito difundido da forma em todas as atividades, quando você vai contratar alguém por prazo indeterminado. Então a gente tem aí o contrato de experiência como principal característica, um prazo máximo de 90 dias, sendo permitido uma prorrogação dentro desses 90 dias, não sendo admitido uma contratação tácita. O que é a contratação tácita? A contratação tácita chega lá alguém procurando trabalho na sua propriedade e fala assim, não, vai trabalhando aí, depois a gente vê. Então, esse tipo de contratação verbal, essa contratação tácita, que você chegou lá, ou a pessoa pediu um emprego, você deu sem formalizar nada, ela já vai ser automaticamente um contrato por prazo indeterminado. E não um contrato de experiência. O contrato de experiência tem que ser por escrito. Então, por isso que eu falei, quando a gente estava no slide anterior do safrista, a importância de a gente ter tudo por escrito, todas as regras muito bem estabelecidas, para evitar problemas. Então, eu sei que tem alguns contratos, como eu falei, o próprio contrato por prazo determinado pode ser uma contratação tácita, mas eu não recomendo. Acho que sempre tem que estar tudo por escrito. E aí, no contrato de experiência, tem essa possibilidade de prorrogação, dentro dos 90 dias. Então, pode ser 45 mais 45, pode ser 30 mais 60, enfim, desde que esteja previamente estabelecido no contrato. Então, você pode colocar no contrato, com o contrato de experiência, o iniciado valendo 30 dias, chegando nos 30 dias, pode ser prorrogado por mais 60, se as partes assim quiserem, sendo admitido que o silêncio já considerar a prorrogação. E aí, no mesmo tempo, se der os 90 dias, não tiver nenhuma manifestação pelo fim, ele já automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo indeterminado é aquele que é o mais comum, Todo mundo que trabalha sem uma hora, sem uma data prevista para terminar o contrato, é um contrato por prazo indeterminado. As diferenças vão estar mais no momento da rescisão, num prazo indeterminado para um prazo determinado, porque o prazo indeterminado você vai ter umas verbas a mais para pagar, vai ter que fazer aviso prévio e tudo mais, então o custo é maior na hora de terminar um contrato por prazo determinado. Então, basicamente, seriam esses os contratos assim mais genéricos que a gente vai ver. Quando a gente vai para o meio rural, a gente também tem outras possibilidades de alguns outros contratos específicos do rural, além do contrato safrista, que foi o primeiro que eu trouxe, que eu acho que eu julgo que é o mais importante para o nosso setor. Então, tem um contrato que pouca gente sabe, que é o contrato de consórcio de empregadores rurais, que está lá na Lei 8.212. Como é que funciona esse contrato? Ele é um contrato que ele é feito por vários empregadores, ele regulariza a contratação da mão de obra com um pacto de solidariedade desses empregadores. Então, tem que ser produtores rurais, pessoa física, em propriedades próximas, no mesmo municípios limítrofes, pensando muito na extensão territorial que a gente tem no meio rural.
Então, você pode, por exemplo, pegar 5 empregadores, 5 vizinhos, contratarem um trabalhador, todos eles vão estar lá constando na carteira de trabalho como empregadores, e esse, no contrato estaria lá prevendo que esse trabalhador cada dia iria na propriedade 1. Então, cada dia ele vai estar em uma propriedade, durante a semana, e sábado e domingo é o descanso dele, por exemplo. E aí esses empregadores terão um pacto de solidariedade acerca das verbas trabalhistas. Ele vai ter, se algum dos empregadores não pagar a cota parte dele, todo mundo vai responder por igual. Se ele sofrer um acidente de trabalho em algumas propriedades, todo mundo responde por igual. Então é um contrato que é uma possibilidade da gente trazer e regulamentar e formalizar aquela mão de obra daquele diarista que vai eventualmente na sua propriedade, mas vai também na propriedade dos vizinhos, só que ele tem uma expectativa de retorno, ele volta às vezes, e mantendo ali até uma periodicidade, de forma que pode caracterizar uma habitualidade se tiver uma fiscalização. Então a melhor forma de trazer esse diarista talvez possa ser um consórcio de empregadores rurais. A gente vai ver também um outro tipo de contrato que permite isso. E quais seriam os direitos e deveres desse empregador e desse trabalhador quando a gente fala do consórcio de empregadores rurais? Vai ser o mesmo de um contrato normal, de um contrato por prazo indeterminado, um contrato por prazo determinado. Os direitos e deveres serão os mesmos. A única questão que vai diferenciar aí, que ao invés de um empregador serão vários, mas todos respondendo com solidariedade. Um outro contrato que a gente tem também é o previsto na Lei 6.019, que é a terceirização, que foi muito visto, foi muito debatido, principalmente na época da reforma trabalhista de 2017, a gente ouviu falar muito. Até 2017, a gente não tinha uma lei prevendo a terceirização, o que a gente tinha era um entendimento da Justiça do Trabalho, e veio em 2017 uma alteração na Lei 6.019, falando, regulamentando a terceirização. E aí, na forma que foi regulada, primeiro, mudou do entendimento anterior, que a Justiça do Trabalho tinha o entendimento de que você somente poderia terceirizar atividades meio, não poderia terceirizar uma atividade finalística da sua empresa. Então, quando a gente fala pegar aqui do meio rural, você não poderia terceirizar a colheita, porque a atividade fim é a colheita. Mas, com a vinda da reforma, o início da reforma trabalhista foi com essa alteração, possibilitou a terceirização de todas as atividades. Inclusive, essa questão foi questionada no Supremo, se era lícito, se era constitucional prever a terceirização de todas as atividades. O Supremo falou que sim, pode terceirizar todas as atividades, desde que observe os critérios que estão previstos na lei. Então, primeiro, não se pode terceirizar a pessoa física. Ainda que o produtor rural, como eu trouxe para vocês lá, possa ser pessoa física, empregador, ele não pode ser um empregador de prestação de serviço. O que isso quer dizer? Você pode contratar, que a gente chama assim, ter o tomador de serviço, o prestador de serviço e o trabalhador. A terceirização é você contratar esse prestador de serviço, que é essa empresa que presta serviço. Essa empresa necessariamente tem que ser uma empresa. O tomador pode ser pessoa física, pessoa jurídica. Então você, produtor, pessoa física, pode contratar uma empresa de prestação de serviço para a sua propriedade, sem nenhum problema. Agora, você não pode contratar uma pessoa física falando que ele será o prestador de serviço. Então, você, produtor rural, pode contratar uma empresa para fazer a prestação de serviço e fornecer a mão de obra para o serviço que você o contratou. Mas você não pode contratar uma pessoa física para trazer outros prestadores de serviço para exercer a atividade ao qual você contratou. A gente vê muito no meio rural chegar, aquela pessoa falando assim, não, eu tenho alguns trabalhadores para virem aí trabalhar para você e tudo mais, que a gente conhece como gato, arregimentador, enfim, turmeiro. Esse cara, ele não pode ser visto como uma terceirização. Por quê? Porque ele é uma pessoa física. Se ele constitui uma empresa de prestação de serviço de colheita, por exemplo, contratar trabalhadores por meio de carteira assinada e for uma pessoa jurídica, você pode contratar ele sim, está regular. Agora, você contratar ele como pessoa física, sem nenhum dado dele, você não está terceirizando a atividade. Você está aumentando o risco muito grande de depois ter problemas com a justiça, ter problema com a fiscalização do trabalho. Então, esse ponto é muito importante. Quando a gente fala da responsabilidade, eu falei que o consórcio de empregadores rurais tem uma responsabilidade solidária entre todos os empregadores. Quando a gente vai para a terceirização, a empresa contratante da prestadora de serviço, ou seja, tomadora de serviço, vai ter uma responsabilidade subsidiária sobre o pagamento dos trabalhadores que a empresa contratou.
Então, esse é outro ponto que tem que ser, que traz mais segurança para você contratar essa empresa. E, por fim, quando essas atividades são exercidas dentro da empresa tomadora do serviço, da contratante, então se você contratou uma empresa para prestar serviço dentro da sua propriedade, você vai ter obrigação com relação às questões de saúde e segurança do trabalho, porque a atividade está sendo exercida dentro da sua propriedade. Por mais que os trabalhadores sejam contratados por uma outra empresa, o fato de ser dentro da sua propriedade vai trazer a necessidade de você cumprir com certas obrigações, dentre elas a NR31. A gente também, dentro desse nosso bate-papo da Safra, a gente tem uma aula assim como essa falando sobre as obrigações da NR31. Então, o fato de você terceirizar não te isenta de cumprir com as obrigações que estão lá na NR31. Ressalvado uma ou outra que pode estar no contrato, como por exemplo, fornecimento de EPI. Você pode colocar que a empresa que é a prestadora de serviço vai fornecer o EPI, mas será você como tomador que vai ter que fiscalizar o uso do EPI, porque está dentro da sua propriedade, por mais que ele não tenha essa relação de vínculo de emprego com você. Então tem que tomar muito cuidado com relação a essas obrigações que estão relacionadas ao local da prestação de serviço. Todas elas vão estar lá na 6.019, mas basicamente vão ser mais em relação à saúde e segurança do trabalho, fornecimento de instalações sanitárias, alojamentos, etc. Bom, temos um contrato, lembra que eu falei quando eu disse do autônomo, eu falei também lá do consórcio, eu falei da possibilidade de a gente regulamentar o diarista. Uma outra possibilidade de regulamentar o diarista é por meio do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, ele veio também com a reforma trabalhista, lá em 2017. E está lá na CLT, eu trouxe o artigo aqui para deixar um pouco mais claro, falando que o contrato de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de serviço de trabalho intermitente. Quando a gente fala do intermitente, assim como o contrato de trabalho de experiência, ele não admite ser tácito, ele tem que ser por escrito. E isso está lá no artigo 452, que é onde está trazendo a regulamentação do contrato de trabalho intermitente. Então lá fala que tem que ser um contrato por escrito, você tem que ter o valor por hora, e ele vai ser um contrato em regra pago por hora, em um valor não inferior ao salário mínimo proporcional. Então você pegaria o salário mínimo, R$ 1.518 no ano de 2025, dividiria por 220, que é quantas horas para fins trabalhistas tem num mês, observando jornada condicional de 8 horas diárias, 44 semanais, e aí você teria lá o valor por hora, que deveria ser o mínimo a ser pago para ele. E aí você fez um contrato de trabalho intermitente, assinou a carteira dele, como é que funciona? Está lá, no parágrafo 3º do 443, fala que considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinadas horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade ou emprego e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então, quando a gente fala do intermitente, é aquilo. Você tem uma pessoa que vai na sua propriedade uma vez por mês, fazer um roço lá, enfim, você pode fazer com ele um contrato de trabalho intermitente. Como é que vai funcionar? Você vai fazer o contrato, vai colocar, que é um intermitente, o valor que você vai pagar por hora, e aí você vai ter que sempre fazer uma convocação com 3 dias de antecedência. Olha, eu preciso que você venha na segunda-feira, você fala com ele, preciso que você venha na quinta-feira trabalhar para mim. Ok, então você vai fazer a convocação dele por algum meio. Hoje em dia, o WhatsApp tem um azulzinho, a Justiça já considera até o azulzinho do WhatsApp para fim de intimação, provincial de justiça. Então, hoje, qualquer meio que você possa comprovar a convocação é válido. Então, você manda lá uma mensagem para ele, ele tem até um dia útil para aceitar essa sua convocação. Então, você manda uma mensagem para ele na segunda, olha, eu preciso que você venha na quinta, na quarta-feira ele fala, ok, eu vou amanhã. Tá válido, ele vai trabalhar para você lá 8 horas, tem que observar a jornada, tá? A jornada condicional, como eu falei, de 8 horas diárias, 44 horas semanais, e ao final dessa prestação você vai pagar para ele proporcional, o valor da hora, recolhendo tudo que é devido. Então você vai lá no E-Social, tem a aba intermitente, você coloca lá, fala, trabalhou 8 horas, já vai gerar todos os impostos, FGTS proporcional, férias proporcionais, STC proporcional, tudo certinho, você já vai pagar tudo e vai estar com esse trabalhador formalizado. Ele ficando com você 12 meses, a cada 12 meses que ele trabalhar, ele vai ter direito a férias, só que você já vai ter pago um terço das férias e tudo anteriormente proporcional. Então você vai ter que passar um mês sem convocar ele para ele poder usufruir dessas férias. E assim,
sucessivamente. Você só pode convocar ele para um dia? Não, vale para quantos dias você precisar. Então, se você precisar, por exemplo, de 15 dias, você vira na segunda e fala, semana que vem eu preciso de trabalho 15 dias, tá livre? Tá, ele respondendo até um dia útil antes, ele vai aparecer, vai trabalhar os 15 dias. Ao final, você vai colocar lá na carteira que ele trabalhou esses 15 dias, vai recolher tudo bonitinho, vai garantir todos os direitos dele. Então, por exemplo, se ele trabalhou 15 dias, ele tem direito a dois repousos semanais remunerados, que preferencialmente aos domingos, vai ter que observar a jornada, se eventualmente passar a jornada vai ter que pagar hora extra, mas vai ser um contrato de trabalho como qualquer outro, a atividade vai ser exercida, só que você vai fazer esse pagamento proporcional. Então, é uma excelente forma de contratação para quem tem aquela necessidade de mão de obra esporádica, vamos falar assim, ela é habitual, mas não é. Então, assim, precisa de ir, mas não tem aquela frequência semanal e tudo mais que justifique um contrato de trabalho por prazo indeterminado. E por que esse contrato não é muito divulgado? Porque quando ele saiu, ele foi questionado no Supremo. Em dezembro de 2024, o Supremo reconheceu como constitucional. Tem alguns ajustes a serem feitos, que é por isso que eu falo sempre da importância do contrato, né, que hoje dá para a gente ajustar no contrato. À época foi muito questionado, porque se o empregador ficar sem convocar, por quanto tempo eu posso considerar esse contrato de trabalho rescindido? A lei não fala isso, mas você pode colocar no contrato um prazo razoável. Olha, se passar um ano sem convocar esse trabalhador, pode se considerar como rescindido o contrato. Então, tudo isso pode ser ajustado, né, esse ajuste fino, colocado no contrato para a gente ter uma prestação de serviço mais redonda, né, que a gente consiga formalizar os trabalhadores para evitar problema com a fiscalização. E aí, uma coisa que a gente recebe muito questionamento, né, falei sobre essas formas de contratação, mas a gente sabe que tem uma dificuldade às vezes por causa de algumas questões. Então, eu sempre trago aqui a importância da gente formalizar os vínculos, porque a informalidade é a porta de entrada para outras irregularidades. Então, uma fiscalização, quando chega e já não tem os trabalhadores formais, ela já vai ser mais criteriosa ao analisar a propriedade nos outros requisitos. Então, a formalização já demonstra uma boa fé e tudo certo, né, que está querendo deixar o trabalhador nas melhores condições e tudo mais. Então, é muito importante a gente estar sempre formalizado. Por isso que a gente traz aqui todos os contratos que podem ser aplicados ao meio rural, podem ser utilizados para a gente buscar qual melhor se adequa à sua realidade para que você possa estar mantendo todo mundo formalizado. Eu sempre ressalto a questão, como eu fui falando, né, ao longo da nossa aula aqui, o contrato de trabalho escrito. Alguns contratos, né, tá lá, você viu na lei, está falando que pode ser de forma tácita, verbal, só que não é a forma que traz mais segurança para as partes envolvidas, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Então é muito importante que esse contrato seja escrito. E a gente tem dois grandes empecilhos, vou falar assim às vezes, para a formalização, que eu costumo falar, que é o binômio segurado especial com benefício social. O segurado especial é aquele, né, produtor rural que tem ali sua propriedade, né, bem pequena, que trabalha ali com a ajuda da família, não contrata nenhum trabalhador, que ele é considerado segurado especial. Ele pode contar com a ajuda de 120 homens-dia, né, e muitas vezes não sabe disso. O que isso quer dizer? Você pode contratar um trabalhador por 120 dias sem perder a condição de segurado especial. Você pode contratar 2 trabalhadores por 60 dias, sem perder a condição de segurado especial. Então, não é o mero fato de contratar alguém para te ajudar que você perde a sua condição de segurado especial. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui para trazer essa informação, que muitas vezes a gente vê o segurado especial com medo de contratar alguém, com medo de perder a condição de segurado especial, e aí o trabalhador, né, que eu falo que é o binômio, o trabalhador com medo de perder o benefício social dele. Então, o empregador, né, o produtor rural, o segurado especial tem medo de perder a condição de segurado, o trabalhador tem medo de perder o benefício social, os dois optam por manter o contrato na informalidade, e aí é ruim para todo mundo. E se a gente conhece as regras, a gente pode dar a melhor condição para as partes envolvidas. Então, quando a gente fala da condição de segurado especial, até 120 homens-dia, ok, não vai perder a condição de segurado especial. Então, se você tem uma safra de 30 dias ali, contratou um trabalhador para te ajudar por 30 dias, assinou a carteira dele, tá ok. Contrato safrista, não vai perder a condição de segurado, vai estar todo mundo formal, todo mundo regular. Na mesma linha, o benefício social. A gente sabe que não é o mero fato de assinar a carteira que vai fazer a perda do benefício, vai acarretar a perda do benefício.
Então tem um pouco de desinformação. Quais são os critérios para o benefício social? Quais são os critérios para o Bolsa Família? Primeiro, ter uma renda familiar per capita de até R$ 218. O que isso quer dizer? Você vai pegar todo o rendimento mensal daquela família, excluído o próprio Bolsa Família, vai somar toda a renda e vai dividir pela quantidade de pessoas na família. Deu menos de R$ 218, mantém o benefício, independente de estar contratado ou não, ter contrato de trabalho firmado, estar prestando serviço na safra e tudo mais. Então, tem a carteira assinada, mas a renda, vamos pegar, é uma renda que não é muito alta. Então, vamos pegar um salário mínimo dividido por 7 pessoas, vai dar menos de R$ 218. Se você tiver marido, esposa e 5 filhos com salário mínimo de uma safra ou que seja um contrato de trabalho intermitente, mantém o Bolsa Família. Quando vai na safra aumenta um pouco o rendimento, passa desses R$ 218 mensais, lembrando, é renda per capita. Só que não acarreta, o fato de passar não vai acarretar a perda automática do benefício. Por quê? Tem uma regra de transição. Se a renda familiar per capita passar de R$ 218 e ficar até 50% do salário mínimo, que hoje, em 2025, é R$ 1.518, ou seja, dá R$ 759, se ficar a renda per capita entre R$ 218 e R$ 759, o trabalhador beneficiário do Bolsa Família vai manter o benefício, só que vai receber metade do Bolsa Família. Então, hoje o Bolsa Família é R$ 600, sendo R$ 150 por dependente. Então, ao invés de ele receber os 600 mais os 150 por dependente, ele vai receber 300 mais 75 por dependente, enquanto ele estiver ganhando esse valor. Então, se ele foi lá, assinou um contrato de safra, nesses 3 meses de safra ele ficou com uma renda, vamos supor aqui, R$ 500 per capita, pegando a conta aqui. Então ele vai receber, durante esses 3 meses da safra ali, R$ 300 do Bolsa Família, R$ 75 por dependente, mais a renda dele da safra. Então, não acarreta perda automática. Acabou a safra, voltou o rendimento anterior, que é abaixo de 218, volta a receber o benefício social integral. Essa regra de transição vale até 2 anos. Então, você pode ficar até 24 meses, 2 anos, recebendo entre R$ 218 e R$ 759 de renda familiar per capita, sem perder 100% do Bolsa Família, mantendo pelo menos metade do Bolsa Família. Passou desses 24 meses, aí sim, aí acarreta a perda do benefício, aí tem que se cadastrar de novo no Cade Único, voltar a ser elegível e entrar lá na fila para receber o benefício. Então, a mensagem mais importante aqui é que não há a perda automática do Bolsa Família. Vai ter que ser observado esse critério de cálculos com base na renda per capita daquela família, a renda dividida entre cada pessoa integrante da família. Então, é muito importante a gente formalizar, como eu falei, para evitar problemas com a fiscalização, porque quando chega lá e não está com tudo formal, é uma porta de entrada para outras irregularidades, a gente tem vamos falar assim, uma fiscalização mais criteriosa. E aí, tentando colaborar, aqui ao final eu deixo para vocês um QR Code, onde você vai acessar um link da CNA, onde tem vários modelos de contrato trabalhista. Todos esses contratos que eu falei para vocês aqui nessa aula vão estar lá, vão ter um modelo que você vai adequar à sua realidade, assim como outros contratos do rural, como por exemplo, contrato de parceria, contrato de integração, a gente tem lá vários modelos de contratos que podem servir a atender melhor o seu dia a dia para você estar mais regular com a legislação trabalhista. Então, agradeço a atenção de todos e conto que vocês acompanhem nosso bate-papo da safra, aí tentando sempre colaborar e aumentar o conhecimento do produtor rural.